Olá pessoal, professor Fabrício Cabral, da disciplina Fundamento de Informática e Aplicativos. Na aula de hoje, vamos aprender sobre interatividade e a internet. O que é interatividade? É uma medida do potencial de habilidade de uma mídia permitir que o usuário exerça influência sobre o conteúdo ou a forma da comunicação mediada. Uma das mídias que possui grande interatividade é a internet. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a internet. O que é a internet? A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos, no caso TCP e IP, com o propósito de servir o usuário do mundo inteiro. E o que é um protocolo? Um protocolo é um conjunto de regras, digamos assim, entre aspas, que possibilita a conexão, comunicação e transferência de dados entre dois sistemas computacionais. No caso, uma mensagem, que pode ser um texto, um áudio, um vídeo ou qualquer coisa, ao ser enviada pela internet, é dividida em pacotes, cada um rotulado com endereço de origem e destino, igual a uma carta, que tem o seu destinatário e seu remetente. Cada pacote, por sua vez, é encaminhado através de múltiplos computadores até chegar ao destino final. O protocolo TCP, que significa Transmission Control Protocol, faz o empacotamento e remontagem da mensagem, enquanto o IP, o Internet Protocol, cuida do endereçamento e do encaminhamento dos pacotes. Vamos conhecer um pouco mais da história da internet. Nos anos 60, foi criada a ARPANET, que é o embrião da internet como conhecemos hoje. Esse embrião possuía 4 nós, que era o SRI, Stanford Research Institute, a UCLA, a University of California em Los Angeles, a UCSB, a University of California em Santa Barbara, e o Utah, University of Utah, e eram interligados via linha telefônica. Como você pode ver no mapa, temos 4 nós interligados, e estes eram interligados via linha telefônica. Naquela época, nos anos 60. Nos anos 60, houve um aumento da quantidade de nós da rede, surgimento dos protocolos TCP/IP e dos serviços de e-mail, Telnet e FTP, File Transfer Protocol. Veja que como é que foi a evolução da internet de 69 até 77. Nos anos 70, aumentou para quase uma dezena de nós. No caso, foram 9 nós. Em 72, tínhamos mais de uma dezena de nós. Em 77, tínhamos muitos nós, como você pode ver na figura. Nos anos 80, teve a abertura da ARPANET para pessoas físicas. O aumento da quantidade de nós da rede, que excede mais de 100 mil nós. E o Mosaic da NSCSA torna-se o primeiro navegador, o browser, como conhecemos hoje. Nos anos 90, nascia a WWW, World Wide Web. A internet fica com cerca de 10 milhões de servidores online e aproximadamente 40 milhões de pessoas usando em 150 países diferentes. Já nos anos 2000, em 2007, mais de 97% de todas as informações telecomunicadas foi realizada através da internet. Esse mapa aí que você vê, cheio de ramos, é um pequeno detalhe do que é a internet nos anos 2007, 2005, 2007, mais ou menos. Isso aí significa 30% dos nós que tínhamos naquela época. Hoje temos muito mais. E essa é mais ou menos a visão que a gente tem da internet hoje. Só que muito maior. A internet para a atividade do dia a dia. Como utilizamos a internet no dia a dia, selecionei praticamente 3 atividades que fazíamos corriqueiramente. Um é pesquisar por um site, outro é envio de e-mail e mais um compartilhar um arquivo. Como é que fazemos isso hoje em dia? Fazemos da seguinte maneira. No caso de pesquisar por um site, eu abro um navegador, que pode ser o Chrome, por exemplo. Na barra de endereço, que é onde está piscando em azul, eu digito o endereço do buscador, que pode ser www.google.com ou algum outro buscador, como por exemplo o Bing.com, que é o buscador da Microsoft. Deixa eu digitar aqui Bing.com, é o buscador da Microsoft, certo? Mas vou acessar o Google, por exemplo, que é o que mais usamos hoje em dia, Google.com. Na caixa texto que está piscando aí, eu coloco, no caso, o verbete que eu quero pesquisar. Por exemplo, vamos supor que eu quero pesquisar sobre carros esportivos. Dou Enter e ele faz a busca para mim. Ou seja, ele vai pesquisar sobre esse verbete nos sites que
que determinam esse assunto, certo? E podemos ver que existem vários sites tratando especificamente de carros esportivos. Vamos supor agora que eu quero enviar um e-mail. No caso, eu vou utilizar o Gmail, que é um serviço que o Google oferece também. Então, eu digito gmail.com, dou Enter. No caso, vou escolher uma conta, no caso a minha conta, e vou digitar a minha senha. Então, eu me loguei no site do Gmail. Para escrever um e-mail, vou aqui nesse botão escrever. Clico nele e aparece essa caixa de mensagem, onde está escrito nova mensagem. Digito aqui no campo para, eu digito o destinatário do e-mail. Vamos supor, por exemplo, Fabrício. Vamos supor, fulano, Fabrício. Vamos digitar para outro e-mail meu. fabriciofx@hotmail.com. O assunto, por exemplo, teste de e-mail. E nos campos aqui onde tem CC, CC significa Carbon Copy, ou cópia carbono, que eu posso enviar para outros destinatários. E CCO é cópia carbono oculta. No caso, eu posso enviar para outros destinatários que não vão o endereço de destino. Ou seja, a pessoa que recebe o e-mail não vê para que outros destinatários foi enviado esse e-mail. Isso é muito útil quando a gente quer enviar e-mail para múltiplas pessoas, sem que cada pessoa fique sabendo o endereço dos outros e-mails. Certo? Embaixo do teste de e-mail, digita aqui o assunto do e-mail. Terminado descrito o e-mail, eu clico no botão enviar. E ele envia o e-mail. Certo? Se você quiser ver, ele na pasta enviados aqui do lado esquerdo, ele coloca aqui, ó, teste do e-mail. Ou seja, o meu e-mail foi enviado. Certo? Como outra tarefa corriqueira que eu tenho, nós podemos querer compartilhar um arquivo, no caso. Então, para compartilhar um arquivo, eu vou aqui no drive.google.com. Como eu já estou logado na conta do Gmail, no caso no Google, ele não me pede login e senha. Mas caso você não esteja, quando você digitar drive.google.com, ele vai pedir sua conta e seu e-mail. No caso, vamos supor que eu quero compartilhar slides, um arquivo de slides. Vou colocar aqui o meu Gmail aqui ao lado e vou abrir o meu explorador de arquivos e vou colocar aqui do outro lado. Para poder compartilhar o arquivo, por exemplo, o FIA Slides Aula 6.pdf, eu pego este arquivo e arrasto para a minha pasta do Google Drive. Ao arrastar e soltar, segurando o botão do mouse, eu solto o botão do mouse e automaticamente ele mostra para mim, olha, estou fazendo o upload do arquivo e fiz o upload. Fez um upload concluído do arquivo FIA Slides Aula 6.pdf. Certo? Para poder compartilhar esse arquivo, o que é que eu faço? Eu clico aqui nessas três bolinhas aqui, certo? Onde tem mais opções, e clico no botão compartilhar. Ao clicar no botão compartilhar, ele mostra para mim qual é o acesso geral, se eu quero já restrito, ou no grupo IFPA EAD, que é o grupo que eu pertenço, ou qualquer pessoa com link. Eu vou colocar qualquer pessoa com link, certo? E qual é a permissão que eu dou para a pessoa? No caso, leitor, comentador ou editor. Se eu deixar como editor, aquela pessoa vai poder alterar aquele arquivo. E não é o que eu quero. Eu quero que ela apenas possa ler o arquivo e baixar. Certo? Então eu boto como opção leitor. Configurado isso, eu clico na opção copiar link e clico no botão concluído. De posse do link, eu posso abrir, por exemplo, o meu gmail.com e enviar via e-mail o link para a pessoa. Ou passar apenas o link para ela. Então, por exemplo, fabriciofx@hotmail.com slides de FIA. Se eu quiser compartilhar os slides de FIA. E dou um Ctrl V para ele pegar o link e compartilhar. Uma vez que ele clicar nesse link, ele vai poder baixar ou visualizar o arquivo que está sendo disposto. Clico em enviar e foi enviado. Então, gente, existem
E existem muitas opções também para mexer no Google Drive. Para você ver mais opções, se você clicar nas 3 bolinhas aqui, você vai ver que eu posso abrir, compartilhar, gerar link, mover para uma pasta, adicionar uma estrela, renomear, acessar detalhes, gerenciar versões, fazer uma cópia, fazer um download ou remover esse arquivo. Eu posso fazer várias opções, certo? Então fiquem à vontade para poder mexer nessas funções, de fazer uma busca num site, de enviar um e-mail e de mexer no Google Drive. E qualquer dúvida, não hesitem em falar no nosso fórum, tá ok? Então até a próxima, pessoal.